Bora lá então, vamos juntos aqui. Estou com a planilha aberta de validação de métodos. Eu resolvi fazer esse vídeo complementar aqui, principalmente porque surgem muitas dúvidas recorrentes, pessoal perguntando, né? Galera pergunta aí sobre como usar, se pode fazer colocar as entradas aleatoriamente ou se tem que ser em ordem. Enfim, vamos esclarecer isso. Espero que vocês me acompanhem até o final aí. E vou fazer uma breve introdução aqui sobre a parte de estatística, tá? Bom, a primeira coisa que eu queria falar, eu sei que é normal assim essas dúvidas, porque a galera confunde muito, né, a estatística com a matemática. Apesar de elas estarem intrinsecamente ligadas, tem uma diferença aí fundamental entre as duas. Um princípio básico da estatística é a incerteza. Então, tudo que a gente faz, qualquer teste estatístico que a gente aplica, a gente sempre tem uma margem de erro, uma incerteza. Vou dar um exemplo prático para esclarecer essa parte. No jogo da França com o Marrocos, teremos um público de 42.723 pessoas. Você nunca vai ver isso, vai sempre ter uma estimativa, né? Então eles vão dizer lá, esperamos mais de 40 mil pessoas presentes no jogo entre França e Marrocos. Já a matemática não, ela é mais quadrada, ela é perfeita. Então ocorreu o evento lá, o jogo, e a matemática vai dizer, compareceram ao jogo 43.724 pessoas. Certo? Então aqui, da mesma forma, nós estamos trabalhando com estatística. Na verdade, o que nós estamos fazendo aqui, pessoal? Partindo bem do princípio, nós estamos fazendo uma inferência estatística. O que seria isso? Geralmente, quando eu faço os vídeos, eu procuro fazer eles de uma forma bem popular, assim, para que todos entendam e que todo mundo possa usar. Esse é o objetivo, né? Eu sempre parto do pressuposto de que as pessoas que vão usar têm o mínimo conhecimento, ou então, com o próprio conhecimento que eu estou passando no vídeo, que elas possam usar. Mas cabe também ao usuário, caso ele queira se aprofundar mais no assunto, em cada fórmula aqui, né, já que a planilha é aberta, então você pode vir aqui investigar as fórmulas, e se você tem dúvidas sobre intervalo de confiança, você pode pesquisar sobre isso aí na literatura ou em algum site. Lá no grupo Big Data Bet tem livros sobre praticamente todos os conceitos estatísticos que você precisa. Mas resumindo aqui, o nosso objetivo com esta planilha de validação do método é que nós queremos fazer uma inferência estatística para ter uma estimativa de um parâmetro populacional. Deixa eu resumir para vocês. Digamos aqui que você defina que o seu método vai ter 4.000 entradas, tá? Eu sei que é um exemplo meio estranho, né? Mas digamos que você determinou que quando você chegar em 4.000 entradas, você vai parar de fazer o método, essa é a sua população, ou seja, o seu número total de entradas. Porém, aqui você só tem 100 entradas até agora. Então você tem uma amostra apenas da população. E você quer fazer uma inferência estatística, você quer ter uma previsão sobre a média de ROI, ou a média de porcentagem de lucro por entrada da sua população. Só que veja que você tem aí um bloco muito pequeno em relação à sua população. Você tem somente 100 entradas. Então é exatamente para isso que serve esse modelo aqui que eu criei para vocês. Para que vocês, através de uma pequena amostra, possam ter uma previsão, uma estimativa do que vai ocorrer com o método no longo prazo. É disso que se trata. Então é isso. Tendo esse conceito alinhado, nós podemos já dar continuidade aqui. Eu coloquei aqui já um método aqui para a gente dar uma olhadinha aqui, uma investigada juntos. E assim eu consigo fazer umas observações práticas aqui junto com vocês, que eu tenho certeza que vai ajudar no entendimento. Então, aqui no caso eu já tenho um pouco mais de 200, eu vou até diminuir aqui, pessoal, para a gente ficar com o número certinho de 200, tá? Que esse método aqui eu tenho mais de 200 entradas, mas aqui eu já pago, ó, vai até 290. E assim já vai atualizar aqui para mim, ó. Veja que esse método ele não tem uma consistência, ó, ele tem uma volatilidade alta, né? Ele subiu aqui até 10 unidades, depois caiu lá para menos 15, para depois subir novamente. Então, o que eu posso esperar desse método aqui? É exatamente o que a planilha vai trazer para você. Através de conceitos de média, desvio padrão, intervalo de confiança e algumas coisinhas mais.
Bom, então a primeira coisa que eu queria falar é sobre uma dúvida sobre a sequência de entrada, se ela precisa ser em ordem. Então, sim, tem que ser em ordem, pessoal, porque senão o meu drawdown aqui não vai ser calculado corretamente. Então a gente precisa colocar aqui, ó, certinho, em ordem cronológica, certinha, para a gente poder fazer os cálculos corretamente aqui da nossa queda, né? Da curva acumulada aqui do nosso lucro, certo? Por padrão, o nosso nível de confiança aqui, que é o primeiro, pode ver aqui, a planilha é aberta. Quando você clica onde tem uma fórmula, vai aparecer aqui. Então, intervalo de confiança normal, o alfa, é o nosso primeiro argumento aqui da fórmula. Depois temos o desvio padrão e o volume, tá? E o que significa esse alfa aqui, pessoal? Isso aqui é o nosso nível de significância. No vídeo anterior eu falei de uma forma bem popular para você considerar isso como uma margem de erro. Agora eu vou falar de uma forma mais correta, estatisticamente falando-se, que seria o seguinte: o nosso gama, o nível de confiança, é de 95%, e o nosso alfa, que é o nível de significância, é de 5%. A soma dos dois sempre vai dar 1. Então, como eu tenho 0,5, ou seja, 5% de nível de significância, conclui-se que eu tenho 95% de nível de confiança. A forma mais correta para você interpretar esse nível de confiança é a seguinte: que em 95% dos próximos blocos que você entrar, eles vão conter esta média da população, que é um parâmetro populacional. Então eu não tenho os dados ainda da população de 4.000, né? Eu tenho só 100 entradas, né? Supostamente, né? Mas como eu determinei que o meu nível de confiança é de 95%, então é isso que se espera, que 95% contenham a verdadeira média da população. E os outros 5%, ou seja, a cada 100 blocos, 5 deles não vão conter a média verdadeira da população. E a questão de trabalhar com intervalo, dando um exemplo bem prático para vocês que todo mundo conhece, que é a pesquisa de intenção de voto, né? Sempre tem lá, o candidato X tem 35% da intenção de voto da população, com uma margem de erro de 3% para cima ou para baixo. Ou seja, é a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui, estamos trabalhando com intervalo de confiança. Então, dado as entradas que você fez no bloco 1, nós vamos fazer uma previsão intervalar aqui para o próximo bloco. E a estatística aqui está nos dizendo que 95% dos próximos blocos vão ficar dentro desse intervalo. A média real da população vai estar dentro desse intervalo. Então veja que tem uma margem de erro aqui para nós ficarmos atentos, né? E por isso eu coloquei também aqui, pessoal, bloco 1, bloco 2 e a soma dos dois blocos. Ó. Porque conforme você vai fazendo as entradas, então você já tem maior volume de dados. Então você vai fazer a previsão daqui, para o bloco 3 e 4. Que é o caso aqui, ó, como eu cheguei em 200, então eu tenho mais dados aqui para ter uma confiança maior nas estatísticas que eu tenho aqui na minha planilha, né? Então aqui de uma forma prática, vocês podem ver que o método está bem volátil, né? Por isso ele tem um desvio alto, acabou ficando negativo no primeiro bloco, com menos 15% de ROI. E aí já no segundo bloco, olha como ele subiu bastante. Então, só para você ver, eu já botei propositalmente esse método aqui, porque ele caiu exatamente neste exemplo aí do nível de confiança, ele ficou no 5% da margem de erro, né? Acabou ficando fora do nosso intervalo aqui, então você note que pode acontecer isso. É raro, muito difícil de acontecer. A cada 20 vezes, cada 20 blocos vai acontecer uma vez, já que eu determinei como 5% aqui o meu nível de significância. E eu posso mudar isso aqui, ó. Ah, Luciano, mas 5% para mim fica difícil. Eu quero ter mais confiança aí nesses resultados aí dessa previsão estatística. Ué, bota aqui então, ó, bota 0,1. Então você vai ter 1% de nível de significância e 99% de nível de confiança. Só que assim que você der Enter, o que vai acontecer? Você vai notar que o intervalo aqui, ó, vai ficar maior.
A diferença entre o mínimo e o máximo vai ficar maior, claro, né? Agora ele está fazendo uma previsão mais correta. Então agora 99% dos próximos blocos vão ficar dentro desse intervalo. Só que, veja só, tudo tem o seu preço na estatística. Eu estou aumentando o meu nível de confiança, mas tem um porém aqui. Eu vou precisar mais volume aqui para conseguir validar o meu método. Muito mais. E por convenção é muito normal utilizar esse 95% de confiança. Inclusive se você trocar aqui, ó, você vai ter que trocar aqui também, ó. O nosso Z crítico aqui, ele vai mudar o valor. Existe inclusive uma tabela para você usar caso queira mudar um intervalo. O nosso alfa aqui no intervalo de confiança vai implicar numas mudanças, certo? E uma coisa interessante, quando a gente for fazer a validação aqui, ó, verificar a validação, né? O painel ficou verde, tá, beleza. Mas ele ficou verde com o mesmo número que está aqui embaixo, porque tem uma diferença muito grande entre ele ficar verde com o mesmo número, aqui por exemplo 0,20 e 0,20, do que ele ficar verde com 0,40 e 0,20. Então se tiver aqui um número muito próximo aqui e o painel verde, é porque o método recém chegou na validação. Nós tem um número muito maior, o método já está muito bem validado. Então considerar esse nível de validação também. E aqui, por exemplo, ó, pessoal, depois que eu fiz a entrada até o número 200 aqui, então eu já melhorei meu ROI para 10%. Eu já fiquei com uma situação melhor aqui e tal. Deu uma estabilizada até aqui no método e tal. Porém, ele não ficou validado, ficou longe da validação ainda. Ó, aqui 0,14 e aqui 0,7. Agora eu vou esquecer esse aqui, ó, e vou me concentrar nesse, porque agora eu tenho entradas suficientes para olhar bloco de 200. E só que está me dizendo aqui, ó, o método tem nós temos a previsão aqui com 95% de confiança que os próximos blocos de 200, 95% deles vão ficar entre menos 10 e 0,31. E com esses dados que nós temos até agora, nós não chegamos nem perto da validação do seu método. Nós temos metade aqui, ainda falta um caminho longo aqui a percorrer. E aqui a gente pode colocar uma estimativa de número de entradas que a gente vai precisar para validar. Então, com 200 não validou, será que com 400 eu consigo validar esse método? Caso ele venha a manter estes dados, é isso que eu estou dizendo aqui. Então, veja que não, com 400 não. Será que com 600 eu consigo validar? Ainda não, veja que não chegou ainda, está faltando pouco parece, eu acho que com 800 já vai dar. Olha aí, com 800 eu igualei os valores, ó. Igualei os valores. Então agora eu sei que se o método mantiver esses dados aqui de média, desvio padrão, por volta de 800 entradas, é uma estimativa apenas, né? Eu vou conseguir a validação do método. Geralmente os métodos vão precisar aí de 400, alguns mais consistentes 200, alguns 800, como é o caso desse aqui, ou até mais, para conseguirem ser validados. O exemplo que eu mostrei no outro vídeo, em que um método com 100 entradas foi validado, é muito raro. É um método que ele tem uma consistência absurda. Por isso ele já dá uma previsão de validação aqui. Mas claro, assim que você tiver mais dados aqui para colocar no bloco 2, tal, você vai ter maior confiança ainda sobre a validação do método, né? Colocando daí nessa parte aqui. E isso tudo é muito legal, pessoal, porque é muito bom a gente poder utilizar um método sabendo, né? Tendo uma previsão de drawdown e de intervalo de confiança. Tendo esses dados aqui que eu coloco na planilha, a gente vai poder usar o método sem trabalhar naquela nuvem de incerteza. Agora nós temos algo palpável aqui para trabalhar, né? Para se apoiar. E aí isso é muito bom, né? Inclusive para a gente poder calcular stake e tudo mais. Bom, sobre método, pessoal, eu poderia fazer alguns vídeos tratando sobre esse assunto mais a fundo e vou fazer, mas basicamente sim, eu queria deixar uma dica para vocês para a gente olhar para o método não de uma forma quadrada, não como matemática, mas sim como estatística, porque existem muitas variáveis que podem alterar as características do seu método ao longo do tempo. A própria mudança de alguma característica no futebol ou mudança de regra, enfim, tem muitas coisas que podem alterar os resultados do seu método conforme o tempo.
Dar um exemplo para vocês. Quem utiliza o método de over limit, digamos, só dando um exemplo, e aplicou de forma universal e aplicou na Copa também, deve ter notado que os acréscimos na Copa foram muito maiores do que a média normal das ligas, né, e das outras Copas. Então tu tem um resultado diferente, agora tu tem mais tempo para sair gol lá no final. Então muda totalmente o seu método quando você tem uma mudança assim nas características de jogo. Então é isso, características de regra de futebol, características de comportamento do futebol como um todo, características do próprio mercado também podem alterar o seu método. Então é importante o quê? Você tratar o método como estatística e não como matemática, sempre como uma previsão e nunca como uma certeza. E com isso você vai ter mais cuidado no monitoramento, acompanhamento de todas as curvas, né, de variância do seu método, e vai conseguir com certeza tomar melhores decisões em relação ao método também, certo? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês. Também qualquer dúvida estou à disposição. Grande abraço e tamo junto.